estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e é sempre muito bom ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Hoje nós daremos continuidade a respeito da série Fruto do Espírito e falaremos sobre o quinto e sexto gomo, que é benignidade e bondade. Por vezes nós fazemos confusão no conceito dessas duas palavras, mas dentro do contexto bíblico nós vamos observar que possuem significados distintos, apesar de andarem lado a lado. Assim dito, eu quero também te pedir para acompanhar-nos às segunda-feira, 10 horas da noite. Segunda-feira, 10 horas da noite, nós fazemos as lives do canal Essência Ágape, onde nós meditamos sobre um texto bíblico e após a meditação nós elevamos nossos pensamentos a Deus em oração, entregando a nossa semana diante da presença de Deus. Participe conosco desse momento de segunda-feira, 10 horas da noite, e certamente que será um momento de grande valia para a sua vida. Então vamos ao vídeo de hoje. O vídeo é baseado no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, no verso de número 22, quando fala-se sobre o fruto do Espírito, que nós conceituamos como sendo virtudes dadas pelo Espírito Santo para aqueles que o servem. Fruto do Espírito, virtudes dadas pelo Espírito Santo para aqueles que o servem. E nós hoje falaremos então sobre benignidade e bondade. E a benignidade está relacionada ao caráter do indivíduo, ao caráter da pessoa. Alguém é benigno quando deseja verdadeiramente o bem para o seu próximo, ou pensa o bem a respeito do seu próximo, ainda que este lhe faça mal. Isso faz parte do caráter de alguém que é benigno, isto é, benignidade. A bondade é a prática das boas ações, a prática das boas obras. Veja que alguém pode praticar uma ação de bondade sem que ela seja necessariamente benigna, sem que ela seja uma pessoa que possua benignidade. Por exemplo, alguém que é extremamente corrupto, alguém que é maléfico, que tem um coração cheio de coisas ruins, mas que em um dado momento, ela passando na calçada, observa uma criança que chora por um pedaço de pão. E ela, comovida pelo choro daquela criança, ela então lança mão de um valor e compra ali um alimento e dá àquela criança. Veja que essa pessoa, ela é perversa no seu coração. Ela é corrupta, ela é má, mas ela praticou uma ação de bondade. Então a bondade é o ato praticado. A benignidade é o caráter do indivíduo. O indivíduo ele pode ser benigno, ele pode ter benignidade no seu caráter. Isso significa que alguém benigno, alguém que tem benignidade como parte do seu caráter, ele pode por vezes praticar ações que não correspondem com o seu caráter, que fujam do seu caráter. Contudo, ele vai perceber que ele está andando em um caminho que não convém. E pelo seu caráter ser benigno, o seu caráter buscar o bem, o seu caráter fazer pensar o bem, ele corrigir e voltar novamente às práticas das boas obras, à prática da bondade. Então veja que a benignidade está relacionada à natureza, ao caráter do indivíduo. A bondade é a ação praticada. Cristo nos chama a pensar o bem, a desejar o bem ao próximo, independente de quem seja. E nos chama também, além de pensar o bem, de desejar o bem, ele nos chama a praticar atos de bondade. Atos que por vezes não refletem bondade em nossa vida, não podem macular o nosso caráter. Temos que superar esses acidentes de percurso, temos que superar esses vacilos que damos na nossa trajetória
e retornar à essência do nosso caráter, que é ser benigno, que é ser do bem. É isso que Cristo está nos ensinando quando ele vai falar em Mateus capítulo de número 5, verso de número 44 e verso de número 45. Então, Mateus capítulo 5, versos 44 e 45, Jesus explica um pouquinho a respeito de benignidade quando ele diz da seguinte maneira: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o que Cristo está dizendo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e ver chuva sobre os justos e injustos. Então Deus, ele é benigno no seu caráter. De que modo ele mostra isso? Ele traz o sol sobre os bons e os maus. Ele não trata com distinção. Ele traz a chuva sobre os ímpios e os justos. Ele trata de igual modo. Ser benigno é amar também aqueles que nos perseguem. É orar pelos que nos perseguem. Ser benigno é amar os nossos inimigos. A continuação desse texto vai dizer porque que recompensa tem aquele que ama o seu próximo? Que recompensa tem? Amar quem me ama é muito fácil. Jesus vem nos chamar a utilizar-se de benignidade, de possuir um caráter benigno e amar também aquele que nos odeia. Veja que interessante, mais uma vez, o contraste entre benignidade e bondade. Eu estender a mão e dar um pedaço de pão para um filho, para um amigo, não revela um caráter benigno. Revela uma ação de bondade. Agora, eu observar alguém que não tem vínculo sanguíneo, humanamente falando, comigo, passando fome, e eu compadecesse-me daquela pessoa e socorrê-la em suas necessidades, isto revela o meu caráter. Isto revela um caráter benigno que me conduziu a ter uma ação de bondade. Veja a distinção. Assim como também quando falei de alguém que não é legal, alguém que não é boa, alguém que é perversa em seu caráter, mas que em um dado momento pode ter uma atitude de bondade. Bondade é atitude praticada. Benignidade, o caráter do indivíduo. Ele pode ser benigno ou não. O indivíduo que é benigno, ele faz o bem até mesmo aqueles que lhe desejam o mal. O bem praticado não depende da pessoa a qual será ajudada. O bem praticado está relacionado ao caráter, ao coração bondoso do indivíduo. Não está relacionado à pessoa que será atendida. Benignidade é pensar o bem, é desejar o bem, independente de quem seja. Bondade é a prática das boas ações. Logo, nós podemos observar que a bondade é algo passageiro, é algo momentâneo. A benignidade, ela é eterna, porque ela está intrínseca no indivíduo. Ela faz parte do seu caráter. João, capítulo de número 7, no verso de número 24, Jesus diz da seguinte maneira: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A retidão, a integridade no julgar faz parte de quem é benigno, faz parte de quem possui o caráter benigno. Julga com imparcialidade, não favorece aqueles que são próximos ou aqueles que contêm algum tipo de ligação emocional com a pessoa. Ser benigno é julgar com retidão, com imparcialidade.
não segundo as aparências, mas segundo a reta justiça, a justiça de Deus. Essa questão da benignidade versus bondade tem muito a ver, é bem parecido com a questão da ação e intenção. Deus agrada-se da ação, mas muito mais da intenção, porque até mesmo boas ações podem estar carregadas de más intenções. Então, mais do que com a boa ação, Deus deseja ver um coração que possui uma boa intenção. Então, ação e intenção, coisas distintas. O mesmo acontece com bondade e benignidade. Bondade, boas ações, boas atitudes. Benignidade, o caráter de pensar, de desejar e de querer o bem. Isso está intrínseco no indivíduo. Jesus nos chama a pensar o bem, a desejar o bem, a sermos bons e também praticarmos essa bondade. Praticarmos obras que venham revelar a fé salvífica de Deus em nossos corações. Porque essa fé, ela é revelada por intermédio das nossas boas obras, por intermédio das nossas atitudes. Alguém que possui fé verdadeira pratica boas obras. Que eu espero que tenha ficado bem claro qual a diferença a respeito da benignidade com a bondade. Caso haja alguma dúvida, caso haja algum questionamento a respeito, deixa aí nos comentários do vídeo e nós vamos atentar. Assim que nós observarmos, nós traremos um esclarecimento, quer seja por intermédio de um novo vídeo ou quer seja por intermédio das lives às segunda-feiras. No mais, é somente, e que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço. Fiquem com Deus.